Boa tarde a todas as pessoas. Ainda bem que regressaram depois do almoço. Ainda há aqui umas cadeiras por preencher, mas acredito que estão a caminho. Dou-vos mais uma vez as boas-vindas a esta Conferência Anual de Acesso Cultura. Cumpre-me moderar este segundo painel. O meu nome é Paula Cardoso. Eu sou fundadora da rede Afrolink e vou-vos poupar a maiores introduções, porque acho que o importante mesmo é aproveitarmos este espaço para estarmos à conversa. Vou passar a apresentar o painel, aqui a partir da minha esquerda, para começar ali pela ponta, pelo Dori Nigro. O Dori Nigro é performer, é educador, vem do Brasil, portanto traz aqui um sotaque de Pernambuco, que vamos ter a oportunidade de escutar. E também, em relação aqui às biografias, eu convido-vos a ler na totalidade e a pesquisar mais sobre cada um dos oradores, porque quero mesmo que aproveitemos este tempo para conversar, mais ainda depois de tantas reflexões que surgiram durante a manhã. Depois do Dori, temos aqui a Sara. Olá Sara, bem-vinda. Sara Cura, que estás aqui como comunicadora de arqueologia, que foi a essa definição que acabamos por chegar, depois de um percurso que teremos a oportunidade de percorrer através das tuas palavras, do teu testemunho. Sigo agora aqui para a Carla Sousa, Carla que vem em representação do Alcântara, portanto, co-diretora artística do Alcântara. Estávamos aqui a conversar no tempo de almoço para perceber qual é que seria a melhor forma de apresentar a Carla e chegamos aqui a esta formulação. E finalmente temos aqui a Vânia Carvalho, a Vânia que está a trabalhar com o município, portanto temos aqui Leiria representado, e que tens aqui uma experiência como arqueóloga também, portanto há aqui muito para aprender a partir das diversidades que temos aqui neste painel, sendo que eu começo com uma pergunta de partida que é igual para todos os oradores, que é justamente pensarmos em quando é que foi a última vez que erraram, que têm esse reconhecimento de erro nas vossas práticas profissionais, ou que está relacionado com a vossa prática profissional, ou não tendo sido a última vez, qual é que foi a vez mais significativa, aquela que está ali ainda completamente entranhada no corpo? Falando no erro e, naturalmente, também no risco, se preferirem olhar para essa experiência nessa perspectiva. Portanto, começo agora por ti, Vânia. Estão-me a ouvir? Então, eu sou uma diletante profissional. Eu sou arqueóloga de formação, fiz a seguir Evolução Humana e acabei, por muitas circunstâncias, a coordenar o Museu de Leiria e a construir um museu que já tinha 100 anos de história, muito difícil, e no meio dos projetos que me são atribuídos, também o Centro de Diálogo Intercultural, que na verdade é um nome pomposo para uma coisa que corresponde ao somatório da Igreja da Misericórdia, de que já vou falar, e da Casa dos Pintores. São dois espaços físicos que têm este nome. Sou também a arqueóloga do município e, portanto, se fosse pela arqueologia, nunca mais daqui saíamos sobre os erros, os riscos, as catástrofes. A arqueologia preventiva no município é uma atividade duríssima, de gestão de sensibilidades, que envolve a possibilidade de falhar cotidianamente. Hoje falámos da dificuldade de comunicar, de não termos a mesma semântica dos políticos. Eu sou de pré-história antiga, experimentem lá falar de paleoecologia com um vereador. Em compensação, tenho a sorte de, na minha vida, ter começado a trabalhar em projetos que não têm nada a ver com a minha área de formação de base. E, portanto, nos últimos 9 anos, o que eu faço é gestão de projetos. Eu nem sequer sou de gestão cultural, não é isso? Acaba a fazer gestão de património, ainda é menos sexy que gestão cultural, acho eu. Nem sei se isso, na verdade, existe, mas sou técnica superior e coordeno equipamentos, coordeno equipas mínimas e, de repente, também faço programação, porque me é inerente nas funções. Não faço programação direta, também trabalhamos de modo participativo, colaborativo, não vejo outra forma de trabalhar. Já encontrei aqui pessoas de vários projetos com os quais temos estado envolvidos, mas vou-vos falar novamente, se fosse arqueologia, podia só falar-vos eu vou falar-vos dos 2 casos em que o meu pai ficou muito surpreendido porque eu saí na Bola. O meu nome apareceu no jornal A Bola e, portanto, foram momentos de humor lá em casa. O primeiro tem a ver com péssima comunicação. Houve uma tempestade, no castelo caiu uma árvore
E eu fiz um texto formal, como faria um arqueólogo, a dizer que um esqueleto que estava perfeitamente depositado em decúbito dorsal ficou em posição vertical após a queda da árvore e tivemos que o escavar. Resultado: todos os jornais publicaram no dia seguinte uma notícia a dizer: esqueleto enterrado de pé no Castelo de Leiria. Ora bem, saí na bola, tivemos que fazer várias notícias a explicar. Não, o esqueleto estava perfeitamente enterrado, eu tive que o escavar, de facto, na vertical. Enfim, como falhar do ponto de vista da comunicação? Facílimo. É só escrever em arqueologias. Se tentarem ler um relatório de arqueologia vão perceber que não há forma de comunicar aquilo, por isso a Sara tem pela frente uma tarefa que nunca mais acaba. Agora, falhanços na área da programação. Eu entretive-me, é um projeto, primeiro vou falar de 2 projetos que continuam de o tempo longo. São 2 projetos de programação que passaram por espaços que coordeno, mas que são de tempos longos. Um é o Metadança, é uma residência artística de site específico que existe em Leiria desde 2011, passou por todos os monumentos que estão abertos ao público, e é um projeto da Escola Superior de Dança, é um projeto da Metadança, que é uma associação, e é a residência artística de dança associada à residência de fotografia de cena. É um projeto muito consensual. Se falássemos de números, era provavelmente uma catástrofe, não é? Mas o projeto de residência é visto talvez por 150 pessoas quando acontece a residência e tem sempre associados 2 espetáculos de dança no Teatro Municipal. A dança em Leiria é muito relevante. Os espetáculos estão sempre cheios. Eu não estou a dizer nada que seja estranho para quem conhece Leiria, mas isto acontece como uma rotina. A dança faz parte da vida cultural na cidade e o site específico é algo que acontece também há muito tempo. Portanto, é uma programação aparentemente sem possibilidade de falhar, errar ou arriscar. Ora bem, nós conseguimos, ao fim de 9 anos, 8. A residência artística foi na Igreja da Misericórdia, desacralizada em 2014, que de modo muito criativo, Leiria tem essa competência. Conseguimos convencer a rede de culturas, a rede de judiarias, a financiar o restauro de uma igreja da Misericórdia, com base num acontecimento histórico. A igreja foi construída sob a antiga sinagoga para apagar a memória da mesma, e, portanto, este enquadramento é real, no meio da antiga judiaria, mas o fundo principal permite o restauro desta igreja. 450 mil euros para restaurar uma igreja desacralizada, porque só assim era possível investir fundos públicos. Estava em ruínas há 20 anos e eu tirei de lá centenas de pombos. Os arqueólogos também fazem isso, mortos, não vivos. Escavámos o sítio e, tal como em arqueologia, é fácil falar sobre risco. Nós não escavamos para descobrir se a sinagoga lá está. Escavamos até ser necessário para aquela obra. É isto. Os historiadores queriam que eu escavasse até encontrar a sinagoga. Para quem sabe alguma coisa de arqueologia, as sinagogas não têm um neon a dizer eu sou uma sinagoga e, portanto, dificilmente lá chegaríamos e provavelmente deitaríamos abaixo as paredes do edifício que estava, e esta parte é importante, eu sou de património. Nós classificámos a igreja com o património integrado, ou seja, com tudo aquilo que a Santa Casa da Misericórdia lá deixou. Todos os santos, toda a parafernália litúrgica, e a igreja está musealizada nesses termos. O restauro previa isto. O processo de sacralização pressupunha, e o projeto financiado, que servisse para concertos, performances, danças. Isto está escrito, não é? Dança. E fizemos o site específico, correu muitíssimo bem, teve público, eu assisti, estava muito grávida e muito sensível. Há pedacinho falámos aqui de questões que nem sempre assumimos. Eu tenho uma formação católica muito conservadora, mas sou ateia, portanto, mas lidei muitíssimo bem com tudo o que ali aconteceu. Tivemos público muito diversificado e foi uma tranquilidade. Várias notícias de jornais. 3 meses depois, aparece numa página da Igreja Ultra-Ortodoxa uma foto da tal residência de fotografia com o título Danças impróprias na Igreja da Misericórdia em Leiria, citando que uma desacralização não permite que seja esse espaço usado com fins sórdidos. 5 dias depois, o partido da oposição na Câmara
faz uma nota na reunião de Câmara dizendo que estavam chocados com a dança lasciva e de vestimenta menos adequada para o local. Isto dá brado e, novamente, saí na bola, não é? Meninas nuas dançam em igreja. Se vocês forem à net vão encontrar dezenas de artigos, todos eles sobre a nudez, que não existiu, o facto das roupas não serem consideradas adequadas e das cenas serem ofensivas. Eu estava de licença de maternidade e muito sensível, percebi que aquilo ia correr muito mal, liguei a todas as pessoas do projeto e tivemos nesse dia de debater as duas páginas de Facebook, a do Centro de Diálogo Intercultural e a do Metadança, porque fomos atacados por centenas de mensagens ultra-ortodoxas, essencialmente do Brasil, mas de muitos outros sítios no país e no mundo sobre como essas danças eram consideradas impróprias. Até aqui vivemos todos muito bem com o facto de programarmos alguma coisa e isso não ser bem aceito. Só que o município tomou uma decisão que essa sim coloca questões, para mim, mais complexas. Pediu ao Festival Entre Muralhas, existe um festival de dança, música gótica em Leiria desde há muito tempo, desde 2009, completamente consistente e sedimentado, para um público de nicho. Leiria viveu muito mal com os primeiros anos deste festival, porque as vestimentas, novamente, das pessoas lhes causavam estranheza, muitas fotografias, esta questão, até que se tornou uma rotina e a cidade passou a lidar bem com o festival. Estávamos nós tranquilos, ora não. A Câmara pediu que os 2 concertos que tínhamos programados para aquele espaço, de modo colaborativo, quer o Metadança, quer este, fossem mudados para, pasme-se, o Museu de Leiria, que também coordeno, e que é um antigo convento já agora, aconteceram na sala do capítulo, ok? Portanto, não vale a pena, um historiador fará muito humor com isto, uma igreja para um convento, nós também fizemos, mas depois, a verdade é que o Entre Muralhas, de um lado e do outro do sítio onde fez os concertos, colocou no chão a porta impressa da Igreja da Misericórdia, e foi só isto que eles fizeram. E, portanto, nós, para entrarmos no recinto dos concertos, do Entre Muralhas, tínhamos de passar a porta da igreja. Os 2 festivais mantêm-se, continuam vivos e ativos, fazem parte da vida da cidade e, portanto, eu diria que a longo prazo esta questão ficou sanada. Eu regresso, mas eu partilho convosco porque é que eu venho falar disto. Porque sempre que programamos para esta igreja desacralizada, a que nós já aceitamos chamar igreja, é o que é uma igreja, a Igreja da Misericórdia. E não a antiga Igreja da Misericórdia. Eu volto sempre a uma questão que não fiz bem. Eu não fiz bem. Quando eu fiz a visita guiada àquele grupo que estava a fazer a residência, eu não fiz a mediação que deveria seguramente. Porque senão teria falado de como aquele espaço tinha sido casa mortuária durante 20 anos. Teria falado de como nós tivemos que pôr as luzes muito mais claras, porque a memória de quem por lá passa e quem lá vive é de um sítio onde velou os seus mortos. E teria provavelmente refletido muito mais sobre algo que nos últimos anos ando a pensar e a discutir, que é, deveríamos ter mantido lá todas as peças de arte sacra? É tão mais fácil programar se a igreja não tiver esses elementos. Mas enquanto técnica de património eu diria que sim. Portanto, coloco-vos à consideração um caso em que não tenho nenhuma dúvida que eu falhei enquanto mediadora numa primeira fase, mas que teria feito tudo exatamente igual. E agora? Portanto, é um erro a que regresso cada vez que programo para este espaço? Não, eu acho que não. O festival mantém-se, nós continuamos a fazer. Eu assisti, não vi em nenhum momento danças lascivas, nunca senti que havia um atentado ao pudor e sempre que pergunto a alguém que lá esteve, sinto isso. Recebi um telefonema da minha mãe a dizer: não tens vergonha, andei eu a pagar os teus estudos para isso. E então é isto, partilho convosco como nem sempre sair na bola é animador para os pais e como os meus pais tiveram que explicar a todos os vizinhos que sim, as senhoras a dançarem em vestimenta pouco adequada e lasciva, nas palavras do Correio da Manhã, já agora, podem trazer consequências à programação de coisas completamente refletidas e pensadas para o mesmo espaço. Ou de como, na verdade, temos que lidar com mais clareza com as opções que tomamos, porque elas têm consequências políticas e podem ser usadas também para esta discussão política. Grata, Vânia. Eu fui muito rigorosa com o tempo que dei a cada um.
Portanto, agora vamos ficar nos 10, que foi como a Vânia iniciou. Dori, passo para ti, para que tu nos tragas a tua reflexão sobre o erro, sobre o risco. Quando é que foi a última vez que sentiste que ele esteve mesmo incorporado na tua prática, sendo que eu tenho alguma dificuldade em olhar para a tua prática que não seja como sendo um risco permanente. Obrigado, e por estar aqui presente também, não é? A segunda vez, a primeira vez com a União Negra das Artes, do qual eu sou membro. E aqui nesse momento, não é, enfim, que para mim, enquanto pedagogia, né, essa dialogicidade, ela é capaz aí de levar para muitos caminhos. E por falar em pedagogia, não é, a minha formação de base é a pedagogia, não é? Então, a pedagogia por si só é uma pedagogia de erro, né, uma pedagogia de risco. O fato de estarmos, né, no processo de diálogo educativo, né, recíproco com o outro, não é, tem aí toda essa relação de uma relação que se dá a partir do risco, né? E a Bell Hooks coloca bem isso, não é, no Pedagogia da Transgressão, essa possibilidade, enfim, não, o quão arriscada né, o quão complexa é a relação de estar nesse processo de educação, né? Sobretudo porque não aprendemos sozinhos, né? Aprendemos nessa relação com o outro, não é? E eu costumo dizer que a minha prática artística é uma pedagogia. É uma pedagogia porque eu chego na prática artística através da pedagogia, justamente reclamando um currículo pouco diverso, né? Falou-se aqui em diversidade. E estudava numa universidade onde, enfim, a política, não é, do PPC, não é, do projeto político pedagógico, era completamente, apontava para um caminho único, não é? Então havia ali um erro e esse erro não era enfrentado, não é? E uma das formas que eu entro na performance é justamente questionando esse espaço que reproduzia ali um modelo colonial, que reproduzia um erro, né, e por vezes tinha essa dificuldade do erro. Quando eu penso o erro aqui, é pensando que todos erramos, né? Ou seja, a questão não é o erro em si, mas é continuar no erro e não assumir o erro, não é? Então, esse projeto vem muito dessa relação, né? Por isso que eu começo a namorar com a performance no curso de pedagogia, né? Reclamando uma maior diversidade, nada contra os teóricos brancos, né? Inclusive na minha tese, maioritariamente, eu cito mais pessoas brancas do que pessoas negras, e depois fui criticado por isso, mas assumi isso porque é a minha contradição, né? Assumi essa contradição que vem de uma formação que eu tive e que ainda se repete, que é muito eurocentrada, não é? Salvo o latino-americano Paulo Freire, era o único não europeu do curso de pedagogia que eu abracei, não é? E justamente Paulo Freire aponta, não é, essa pedagogia do risco, não é? Para ele não há processo, enfim, pedagógico que não haja o risco, né? Então, abraçar o risco enquanto metodologia. Falou-se aqui hoje uma coisa bem interessante do reconhecimento do erro, faz também com que a gente abrace as nossas, a palavra foi feridas, não é? As nossas feridas. E aqui não tem como não trazer o exemplo do que aconteceu, não é? No contexto da censura, que é a peça Adoçar a Alma para o Inferno 3, minha e do Paulo, enfim, né? A censura vem exatamente disso, né? Ou seja, nós estávamos ali como, enfim, artistas, pedagogos também nessa missão de conversar sobre o erro. Então, abrimos a porta da Santa Casa da Misericórdia, ali no Hospital Conde Ferreira, né? Para quem não sabe, o Conde Ferreira foi, enfim, um escravista, não é, que fez riqueza com o ônus de 10 mil pessoas que ele comercializou de Angola para Pernambuco, o estado onde nasci. E uma das perguntas que eu fiz ali será que algum dos meus ancestrais foram essas pessoas trazidas pelo Conde Ferreira? Porque quando num projeto de prática artística eu fui me submeter ao exame de ADN, justamente porque não sabia da minha ascendência africana. E quando descavava, via ali uma ascendência ligada a um erro que não se assume, né? Então, uma das perguntas do Adoçar a Alma para o Inferno era justamente essa pergunta que partia de mim, não é? Será que algum dos meus ancestrais foram comercializados por ele, não é? Sobretudo porque
a porta de entrada das pessoas escravizadas por ele levada foi Pernambuco, o estado onde eu nasci. Não é? Então, voltando ao diálogo, e quão importante é um espaço desse, né, de diálogo, a pedagogia que a gente propunha ali era falar sobre o erro. Né? E parece que a Santa Casa da Misericórdia tem um problema de assumir, de falar sobre o erro. Não é? E isso tudo podia ser evitado, né? Isso tudo podia ser evitado porque desde o início eu estava nessa pedagogia dialógica, tentando ali estabelecer um contato, e se talvez os administradores da Santa Casa da Misericórdia tivessem abertos para falar comigo, né? Eu digo isso porque na montagem da exposição, várias vezes eu me apresentei como artista. Né? Olá, sou artista, sou Dori Negro, sou artista da exposição, e em nenhum momento eles nem sequer olharam para mim, né? Porque havia ali também um crivo, que talvez muito ali semelhante com o crivo da minha universidade, não é? De um olhar que legitimava aquilo que não era e não era artista. Né? Então, para ele, eu não era artista, portanto, ele já criou ali uma barreira de não querer falar, não é? E, por outro lado, aquela proposta não era arte, não é? Tanto é que depois uma deputada vai dizer que foi só em espelhos. Não é justamente... Não foi só espelho, né? Ou seja, era justamente esse espelho, essa metáfora que a gente estava aqui propondo para olhar para o passado, né? Ou seja, que erros cometemos e que erros continuamos cometendo, e que não queremos olhar para esses erros, né? Então, o espelho era essa metáfora. Ao mesmo tempo, eram perguntas, né? Ou seja, haviam ali pedagogias de perguntas que confrontavam passado e presente, e na mesa mais cedo falou-se isso, né? Para a gente aqui almejar um futuro mais equalitário, um futuro diferente, não é? Então, ou seja, o estar, não é, em diálogo com essa instituição requer sempre um lugar de risco, né? Então, enquanto pedagogo e performer, entrar nas universidades, por vezes também no processo educativo. Recentemente estou, né, colaborando com a Estrutura, que é um projeto através da Odisseia Nacional, né, onde a gente vai aí para diferentes, enfim, cidades do país inteiro, do interior de Portugal, lugares que as pessoas nunca nem sequer pisaram, né, num espaço cultural, não é? E também esse desafio de o quanto é arriscado nos colocarmos no lugar que muitas vezes a mentalidade pensa que ali não há possibilidade, não é? E de repente quando a gente se confronta, não é, para falar sobre o passado e para falar sobre o erro, né, para reconhecer o erro, há aqui muitas fugas, não é? E me lembro, enfim, de experiências de o quão arriscado é sentar, seja numa roda, com pessoas jovens defensoras do salazarismo e com pessoas jovens que flertam com Chega, não é? E, de repente, eu vi de pessoas, adolescentes de 15, 16 anos, uma visão completamente ali distorcida, essa repetição do erro, né? Desse olhar luso-tropicalista, né? Mas, ao mesmo tempo, o que é interessante é que, como, através da pedagogia, alinhada às práticas artísticas, a gente consegue, numa discussão, e isso só se dá quando os dois lados estão abertos para o diálogo, que não aconteceu com a Santa Casa da Misericórdia, ali não havia qualquer diálogo, havia sim um diálogo de cima para baixo, né? Havia um diálogo extremamente autoritário, que diz o que é arte, o que não é arte, que diz o que é artista, o que não é artista, e que manda cancelar, não é? Que manda censurar. E no processo, não é, que muitas vezes não se valoriza, né, nessas experiências que aconteceram no interior de Portugal, uma coisa interessante é que as pessoas assumiam, e isso é muito interessante, não é? Ou seja, um problema do erro é o medo que a gente tem. Se falou muito hoje, né? Muito complexo, né? E a gente vive no medo de assumir o erro. E por mais que eu achasse perigoso, né, aqueles adolescentes no processo do Descobri que era um projeto teatral onde a gente olhava para os manuais escolares, não é, que é completamente assente numa lógica luso-tropicalista, de Gilberto Freire é de Pernambuco, não é? Enfim, eu cresci levando também com isso, levando com essa pedagogia colonial luso-tropicalista. Trabalhei no museu, que foi um museu criado por ele, é um museu do homem do Nordeste, né? Então não há mulher, o Museu do Homem do Nordeste, então toda essa metáfora, não é, luso-tropicalista,
que no Brasil já ultrapassamos, né? Felizmente já ultrapassamos, mas eu vejo ela ainda muito presente aqui em Portugal, né? E ela sendo repetida, e de repente, ao mesmo tempo que foi prazeroso, né? Que tem sido prazeroso fazer essa odisseia por essas cidades, ao mesmo tempo o quão perigoso é essa retomada da extrema-direita e vermos, enfim, crianças, né? De 14, 15 anos defendendo o Chega e com todo o pensamento racista, colonialista e tudo que por aí tem, não é? Mas, por outro lado, é importante assumir esse erro, não é? E eu digo isso porque talvez não encontrássemos ferramentas para combater isso e para mostrar outras possibilidades se aqueles adolescentes e aquelas crianças ficarem caladas, né? Então, só o fato delas assumirem esse erro, não é? E colocarem ali as cartas na mesa, isso já é um ato de coragem grande, né? E eu penso também que é um passo que, apesar do desespero que dá, né, de escutar, enfim, frases racistas e, enfim, colonialistas no pensamento, né, ao mesmo tempo, o colocar na mesa, né, e abrir aquilo para o diálogo é importante, não é? E voltando para a Santa Casa, né, foi essa experiência de lidar com o passado, né, um passado de escravocrata, e de repente ver naqueles homens brancos, diretores daquele espaço, o medo da pergunta, o medo de se confrontar com esse erro, né, ou seja, jogar para debaixo do tapete toda essa experiência traumática de um passado ainda presente. E eu me pergunto, por quê? Porque algumas pessoas, porque também quando a gente fala do erro quem é que tem um privilégio de errar, não é? E quem é que tem um privilégio de esconder o erro? Então, se calhar, será que aqueles homens defensores da ordem colonial, o medo pairava, porque se de repente eles fossem descavar as histórias deles, talvez descobrisse ali também que foram e continuam sendo os beneficiadores de todo esse dinheiro das 10 mil pessoas escravizadas. Porque eu falo isso, um erro que o próprio Porto nega, não é? Ou seja, há uma rua, enfim, com o nome do Conde Ferreira, e ele está inscrito embaixo como benfeitor, ou seja, como é um benfeitor? Uma pessoa que inscreve toda uma narrativa a partir de dinheiro escravo, não é? E não há uma menção sequer na toponímia do Porto sobre as pessoas que foram, enfim, escravizadas, comercializadas por ele. E aí, quando a gente começa a pensar também, há um outro erro, né? Porque quem é que decide, né? Tem a ver com o privilégio que se falou aqui. Quem é que decide, né? Ou seja, quem é que inscreve a toponímia, quem é que decide nomes de ruas, né? Então, o problema também já começa por aí, que é um problema também que eu constatava lá nos meus currículos do curso de pedagogia, né? Ou seja, quem é que diz aquilo que aprendemos ou não aprendemos, né? Dori, vamos continuar, só para sim. podermos depois também... Eu vou aqui me empolgando, Sim, mas temos aqui pano para manga. É para esta primeira ronda nos trazer mesmo todas as vozes antes de começarmos a trocar aqui entre o painel. Não, tudo certo. Sara, eu passo para ti, sendo que nós tivemos uma troca de e-mails muito interessante, em que tu já apresentaste um bocado o lugar de onde falas e de como ele quebra bastante esta dinâmica profissional que estamos aqui a trazer, justamente pela reviravolta que tu deste na tua vida a partir desse lugar. Podes partilhar, por favor? Sim, ou não, porque... ou não. Na verdade, eu guardei algumas coisas, eu adorei ouvir esta manhã e guardei algumas coisas e roubei aqui uma frase ao António, em que ele disse: é ok cair num precipício e depois trepar para sair de lá e recomeçar. E melhor ainda é conseguir falar nisso e sorrir ao mesmo tempo. E, portanto, quando se cai no precipício, e eu caí num precipício, por causa do trabalho, por isso é que a coisa está relacionada com o trabalho. Quando se está lá, parece impossível sair de lá. O erro. Bom, o erro hoje em dia na minha vida é uma coisa fabulosa, porque eu hoje tenho uma vida muito livre que me permite ser criativa, e ser criativa é não ter medo de errar. E eu acho que a criatividade não é propriamente um talento. Isto é a forma como eu vejo a criatividade. É uma atitude.
é uma forma de ver o mundo e de nos vermos a nós próprios, é uma predisposição para brincar com as coisas e estar tranquilo, seja qual for o resultado. Isto não é possível em todas as áreas da nossa vida, mas é uma atitude que, fundamentalmente, eu acho que é uma atitude de liberdade. E é uma liberdade em dois sentidos. É uma liberdade que nos é dada, ou seja, nós estamos inseridos em contextos que nos permitem ser livres, e é também uma liberdade que nós damos a nós próprios. Porque as coisas, hoje de manhã também se disse, vamos falar aqui dos contextos, pelo menos foi essa a minha percepção, profissionais, e as questões pessoais ficam para outra esfera. Eu vou falar de questões pessoais. As instituições são feitas de pessoas e nós somos pessoas somos profissionais, não há uma quebra entre uma coisa e outra. Mas eu cometi 2 erros muito grandes e são 2 erros que se relacionam com o trabalho. O meu primeiro erro foi estrutural. Ou seja, eu defini, isto acontece, eu não sou caso único, simplesmente trago-vos aqui a minha experiência. Eu confundi o meu valor e a minha identidade com o meu trabalho. E, portanto, eu não conseguia encontrar outra forma de me definir como pessoa a não ser através das coisas que fazia. Portanto, eu hoje posso dizer assim, olá, eu sou a Sara, sou uma pessoa super curiosa, adoro conversar, adoro viajar, amanhã vou aos Açores, já pedi umas dicas ao António, vou de férias. Isto para mim é uma conquista. E depois disso eu sou arqueóloga como a Vânia. Depois disto eu sou arqueóloga, mas não foi sempre assim. E quando se alicerça a identidade no trabalho, quando o trabalho, as conquistas, as realizações que nós temos através do trabalho são a garantia da nossa estabilidade emocional, a coisa não é sustentável. A verdade é que há uma linha muito ténue entre aquilo que é a paixão, que é uma ambição saudável, aquilo que é a nossa dedicação, que é a nossa devoção, o nosso cuidado, o querer fazer mais coisas e mais coisas, o sermos também pressionados a isso, porque lidamos com a imensa pressão, e isso deixar de ser uma coisa saudável e passar a ser uma coisa que nos consome. E nós não darmos conta disso no processo. Portanto, tenho aqui um erro em que eu me apresento para fazer o meu trabalho, e o meu trabalho era ligado à cultura, eu trabalhava num museu, e ao mesmo tempo também era um trabalho ligado à ciência. Eu era investigadora, fazia investigação em pré-história e depois trabalhava num museu. Portanto, trabalhei muitos anos nessas 2 áreas. Ora bem, isto não é sustentável. Isto não é sustentável e chegamos a uma certa altura que a coisa é demais. Qual é que é o segundo erro que decorre deste? Que é um erro também frequente em contexto de excesso de trabalho. Começamos a ter problemas de saúde mental. Na altura, quando eu tive um grande problema, eu nem sequer sabia que existia uma palavra chamada burnout. Hoje em dia, felizmente, eu acho que a pandemia veio ajudar. Nós já falamos muito mais das questões de saúde mental associadas ao trabalho, com menos preconceitos, felizmente. Houve muito sofrimento para se chegar a esta abertura, para se discutirem estas questões de muitas pessoas, mas felizmente hoje temos todos um contexto, creio eu, uma vida mais facilitada para trazermos estas questões para os nossos contextos de trabalho. Ora bem, numa situação destas, claramente, eu estava em burnout, esgotada, cometi o segundo erro. E o segundo erro foi, obviamente, não tratar da minha saúde mental. E o segundo erro foi persistir naquele ritmo, e a partir daí foi uma catadupa de erros, não é? E os erros, quando nós não cuidamos de nós próprios, em um local... E eu nem distingo aqui vida pessoal de vida profissional, era cuidar de mim, ponto. Obviamente que eu não estava a cuidar de quem trabalhava comigo.
portanto, em situações destas, cuidarmos de nós é, obviamente, cuidar dos outros também. E o processo foi muito complicado. Porque, eventualmente, no trabalho, às vezes as coisas começam a correr mal, não é? Começam a correr mal e há erros que acontecem e eu não fui capaz de lidar com essas situações. E as coisas começaram a ficar muito tóxicas. Também acontece toxicidade no trabalho, as coisas começaram a ficar muito tóxicas. E a minha escolha, a forma que eu encontrei de lidar com tudo isso, foi uma escolha terrível, que foi escolher intoxicar-me a mim própria. E, portanto, fazendo uma história longa curta, porque a história de facto é muito longa, eu enveredei por um caminho, ou seja, a minha forma de tratar aquele esgotamento e tudo aquilo foi abuso de substâncias e claro, foi muito complicado. A coisa mais terrível que há quando se envereda por uma questão dessas, não é? A adição é uma doença mental crónica. Há duas consequências terríveis. Uma é que ficamos incapazes de tomar decisões. É uma consequência neurológica. A outra, a mais cruel, quando eu olho para o passado, eu felizmente agora estou muito bem, mas quando eu olho para o passado, a coisa mais cruel é que nos retira a capacidade de imaginar. Nós não conseguimos imaginar nada. E, portanto, durante muitos anos, eu não consegui imaginar uma outra vida, a não ser aquela doente, de continuar a trabalhar que nem uma louca, e não conseguia simplesmente imaginar mais nada. Como é que isto dá uma volta quando eu arrisquei tudo? Portanto, eu errei e corri riscos muito graves quando errei, desta forma que vos estou a contar, e as coisas só correram bem quando eu arrisquei tudo. E o que é que foi o arriscar tudo? O arriscar tudo foi parar. Foi dizer assim, não, isto não pode continuar e eu vou parar com isto tudo. Foi um risco muito grande, porque como é que eu poderia equacionar na minha vida parar de fazer o que eu sempre fiz e que era a única coisa que dava significado à minha vida? Mas não havia outra forma. Não havia outra forma. O precipício estava bem fundo e eu, para trepar por ali acima, eu tinha que arriscar, deixar tudo aquilo para trás. E o arriscar às vezes, é mesmo parar. A gente às vezes pensa, mas eu não posso parar, é que não é só por mim e as pessoas que trabalham comigo. Não, nós paramos precisamente por causa dos outros. Porque, da maneira como eu estava, era por mim e por toda a gente que trabalhava comigo. Sobretudo os meus alunos, que sofreram consequências que eu lamento imenso. Portanto, parei. Parei e disse assim, vou parar mesmo. Parei um ano. Parei um ano de trabalhar, um ano inteiro. Parei para me tratar, para olhar para mim, para perceber porque é que estava aquela confusão toda, porque é que parei um ano para construir ou reconstruir uma identidade. E depois o arriscar, o maior arriscar foi, ok, agora vais recomeçar, mas não vais fazer nada daquilo que fazias até agora. Isto é que foi mesmo muito difícil, porque eu realmente tenho paixão pela minha profissão. E, portanto, eu decidi, agora vais fazer uma coisa estupidamente desinteressante, depois tornou-se interessante, mas na altura estupidamente desinteressante, para seres tu interessante, porque eu só achava que era interessante pelas coisas que eu fazia. Achava. E, portanto, então, agora vais fazer uma coisa desinteressante para passar tu, como pessoa, a seres interessante. E pronto, e foi, e abandonei a carreira, interrompi a carreira, comecei uma nova vida aqui em Lisboa, fazer uma coisa, enfim. Eventualmente, quando nós arriscamos, as coisas dão certo. Quando nós conseguimos dar aquele primeiro passo, e aquele primeiro passo, nada disto foi feito sem muita ajuda. As redes de apoio são fundamentais. Atenção, eu tive muita ajuda
e os processos de saúde mental e, sobretudo, saúde mental associados ao trabalho, à pressão que nós sofremos, à carga que nós impomos a nós próprios, são coisas que nós vivemos de forma muito solitária dentro de nós. Às vezes são coisas que nós não deixamos que os outros percebam, que sejam perceptíveis. É muito fácil disfarçar que se está bem. As redes de apoio são, de facto, fundamentais. Eu tive a felicidade de as ter e tive a felicidade de as conseguir manter. E hoje tenho uma vida completamente distinta. Eventualmente, quando as coisas começam a correr bem, porque muda a nossa atitude, porque nós conseguimos... o ser humano é um ser inacabado. Eu vou terminar. É um ser inacabado. Está sempre a transformar. Nós não nascemos de uma maneira e vamos... eu sempre fui assim. Isso não existe. Nós podemos mudar, e mudar muito. E mudando a atitude, as coisas eventualmente começam a correr bem. E estão a correr bem. E eu até já estou a fazer coisas engraçadas e não me mata a trabalhar para as fazer. Mas é uma fórmula que eu desconhecia. E olha, encontrei a fórmula da pior maneira, mas é só para dizer que é possível encontrar a fórmula. Grata, Sara, pela confiança, pelo testemunho. Passo agora para ti, Carla. Numa altura em que temos aí mais um Alcântara Festival, portanto imagino que risco e erros estejam assim muito presentes. Podes partilhar, por favor, a tua experiência? Sim, acho que vou ser um bocadinho mais breve, até porque, como estamos no momento do fazer, parar para refletir é um bocadinho difícil. Mas sim, estamos a menos de 2 semanas do festival, portanto estamos no momento de vertigem, precisamente, em que há projetos que ainda não sabemos como é que vão acontecer ou o que é que vão fazer exatamente. Ainda não vimos os resultados finais, mas o programa está aí, os bilhetes estão à venda. Portanto, é um momento de muita incerteza e de muita energia no presente. Mas vou partilhar um episódio do passado, que ofereço como talvez estudo de caso, e é bastante diferente dos outros exemplos que foram falados aqui, até porque vou falar de um erro que não é ou de um risco que não é um risco artístico, não faz parte de um processo artístico, não é aquele erro produtivo do artista no estúdio, que já falamos hoje de manhã e nos outros painéis. Vou falar de uma coisa muito concreta do âmbito da gestão e dos recursos humanos, que foi um caso de um recrutamento que fizemos no Alcântara em 2021, em que quisemos, na sequência de uma reflexão interna que iniciamos na estrutura a partir da nossa entrada em 2018, que teve a ver com a representatividade negra na programação do Alcântara, na nossa equipa, nas nossas atividades no estúdio, que levou a que, além dessa reflexão interna, que promovêssemos uma conversa pública sobre esse tema. E uma das questões que foi levantada nessa conversa e que fazia parte das nossas reflexões era, como é que podemos refletir nos nossos processos de recrutamento esta preocupação e esta vontade de ter uma equipa que se parecesse mais com a cidade à nossa volta, o programa que ambicionávamos ter, onde houvesse mais representatividade negra, especificamente. E tínhamos a experiência de ter participado em processos de recrutamento com colegas fora de Portugal. Tínhamos alguns exemplos tínhamos visto como é que isso era processado noutros contextos. À nossa volta não tínhamos exemplos nenhuns.
Aliás, tínhamos dificuldade até em montar um dossiê de recrutamento para a nossa área, porque as estruturas independentes não têm profissionais dos recursos humanos, obviamente, não temos pessoas formadas nessa área, somos normalmente uma coleção de produtores e artistas a tentar desempenhar uma série de funções de gestão e administração e de recursos humanos e etc. Portanto, sentíamos que não tínhamos exemplos, além de alguns exemplos de fora, e não sabíamos com quem falar, não sabíamos como criar esses... quem é que nos podia ajudar a montar uma estratégia. E começamos a falar sobre a possibilidade de só tentar. O que é que seria fazer uma ação afirmativa num processo de recrutamento? Baseado nestes exemplos de fora, que sabíamos fazer uma tradução direta para o contexto português, que seria problemático, mas ao mesmo tempo pensámos, ok, se calhar se fizermos, depois passa a haver um exemplo, mesmo que ele seja mau, passa a haver um exemplo e podemos trabalhar a partir daí. Também porque sentíamos, sendo uma equipa pequena, que íamos fazer esse recrutamento de facto em 2021 e depois se calhar não havia mais recrutamentos durante bastante tempo, portanto havia uma urgência interna de se é para tentar é agora, porque depois não sabemos quando é que voltamos a ter essa possibilidade. E pronto, decidimos incluir uma medida, uma tentativa de uma medida de ação afirmativa em que dizíamos que as pessoas negras teriam acesso direto à fase da entrevista, pronto, que é uma medida que tínhamos copiado essencialmente de outro contexto. Quando publicamos este anúncio de recrutamento, houve muitas respostas, fomos contactados por muitas pessoas, tenho a dizer quase todas de uma maneira construtiva, que sensibilizou-nos bastante. Houve pessoas que tiveram tempo e paciência e cuidado para explicar porque é que aquela formulação que nós encontramos foi ofensiva, porque é que ela era desadequada ao contexto, porque é que até podíamos repensar se era de facto uma medida interessante de ação afirmativa essa tentativa, essa proposta de poderem passar automaticamente à entrevista, se isso era de facto uma ação afirmativa ou não. E na sequência desses contactos todos que tivemos, pessoas que nos ligaram, pessoas que nos escreveram que não conhecíamos, que apenas escreveram um e-mail para dizer eu sigo as vossas atividades, eu vi isto, fiquei profundamente chocado por X e Y razão. E então decidimos, face a essas conversas que tivemos, retirar essa medida do recrutamento e publicamos uma nota a dizer que, obviamente, que lamentávamos ter incluído uma formulação que foi ofensiva e que nos afastou das pessoas de quem nós queríamos aproximar. E seguimos com o recrutamento sem essa menção. Eu não sei, há várias partes desta história que são, ou seja, nós sabíamos que provavelmente íamos errar. Tínhamos noção que estávamos a fazer uma coisa um bocado mal, mas tínhamos vontade de iniciar a conversa de alguma maneira e não víamos como fazê-la. E sabíamos que colegas nossos em instituições maiores, como outro tipo de peso e responsabilidade, provavelmente não poderiam fazê-lo desta maneira, e estruturas mais pequenas também teriam
dificuldade e sentíamos que, na nossa função de estrutura não tão pequena do setor independente, que podíamos arriscar. E arriscamos e o retorno, apesar de ser crítico, foi extremamente generoso mesmo. E isso foi surpreendente. E aprendemos muito. E depois daí não voltamos a fazer recrutamentos, portanto não voltamos a esse assunto, mas é um caso sobre o qual falamos, sobre o qual nos fazem muitas perguntas. Vai haver, a partir dessa experiência e de outras que houve, não necessariamente em relação à ação afirmativa, no caso da representatividade de pessoas negras, mas outros tipos de ações afirmativas no recrutamento. Houve outros exemplos nos últimos anos e, de facto, é um assunto que tem sido discutido em contextos de associações profissionais. Vai ser uma publicação muito brevemente da Performarte sobre este assunto. Então foi um erro que falhou falhou o objetivo de, como digo, aproximar-nos através do recrutamento de uma determinada comunidade, mas que trouxe outras coisas que foram muito importantes, mas que foi necessário reconhecer o erro e foi para nós, não duvidamos que foi certo retirar a medida quando essa resposta foi tão generosa e aberta de explicar que não fazia sentido fazer da maneira que nós fizemos. Portanto, foi também importante para nós reconhecer publicamente essa aprendizagem e de fazer esse pedido de desculpa. Portanto, os erros, às vezes, lesam e têm consequências. E não tem só aprendizagens boas, também é preciso reconhecer, é preciso responsabilizar, é preciso pedir desculpa e é preciso corrigir. Grata, Carla. Agora levaste-me aqui para reparações, não é? Estamos aqui a falar em erros que precisam de ser reconhecidos e depois desta primeira ronda em que todas as pessoas tiveram a oportunidade de partilhar o seu lugar de erro, a sua perspectiva de risco, eu acho que é importante abrirmos aqui o espaço de conversa mesmo e se tivermos vontade de nos irmos interpelando, por favor que o façamos. Se tiverem também vontade de colocar alguma questão uns aos outros, por favor também façam, porque o espaço é mesmo para isso. Mas eu volto aqui a ti, Vânia, até porque estamos aqui a ouvir esta questão que a Carla nos traz do reconhecimento do erro. Quando nós sentimos que não houve erro e nos obrigam a reconhecê-lo, em que lugar é que nós ficamos? Tu que trabalhas com o município, e eu imagino que esta questão mais institucional acabe por sobrepor em alguns momentos aquela que é a tua perspectiva de profissional, não é? O caso que eu partilhei, e partilhei de uma forma muito pragmática, eu não consigo falar de coisas sensíveis sem fazer humor, muitas vezes negro. Na verdade, aquilo que eu senti é que havia uma estratégia de aproximação à vizinhança e à comunidade e nós falhámos redondamente, porque não era possível, se temos uma coisa que se chama Centro de Diálogo Intercultural, criar uma situação em que claramente havia conflito. Isso eu posso não ter sentido, mas outros sentiram e sentiram inclusive a necessidade de nos tranquilizarem. A Diocese fez uma nota dizendo que não via problema de maior e que esperava no futuro bom senso. O município disse que participou em nota pública e que, apesar de tudo, durante a performance, não se sentiu nada do que era descrito como lascivo e que uma fotografia, como todos bem sabemos, não é o mesmo que um ato performativo. Eu continuo a sentir, e isto vem tudo daquilo que nós sentimos, quando erramos, é uma sensação que vem de dentro.
eu continuo a sentir que falhei com parte das pessoas que eu queria aproximar daquele sítio. Porque eu não posso incluir excluindo. Não é? Não sei se me faço entender, mas se nós estamos num sítio onde procuramos que se fale de necessidade de dialogarmos uns com os outros, não podemos ser nós a criar esse melindre que claramente chocou grande parte daqueles que agora lá vão cotidianamente, passaram a ir. Mas quando o Presidente da República lá foi, e foi lá porque fazemos muitas atividades com a comunidade, a assessora que vinha com ele, a primeira coisa que me disse foi: foi aqui aquela coisa da dança. E eu pensei, gaita, já fizemos milhares de coisas, trabalhamos com festivais, trabalhamos com o Gui, fazemos a porta, fazemos o Entre Muralhas está aqui, fazemos tanta coisa. E o que fica deste trabalho durante 7 anos é isto. Mas a verdade é que eu tenho que ir olhar, se eu escrever o nome, Igreja da Misericórdia, Leiria, é isto que vai aparecer, são estas fotos. A nudez ganha sempre. A nudez ganha sempre. A nudez feminina, espera lá, a nudez feminina ganha sempre. E ainda por cima tínhamos um São Sebastião seminu, o Cristo nu na cruz, portanto, estão a ver, sentido de oportunidade. Eu estou sempre disposta a fazer isto. Mas eu continuo a pensar, e quem lá velou os mortos? Os seus. Essas pessoas eu percebo. Nós fizemos 2 coisas muito pequenas. Falámos com a Diocese e dissemos, olha, expliquem lá o que é que nós aqui fizemos mesmo mal. Porque as fotografias que foram apresentadas, muitas não aconteceram durante a performance. As mais chocantes, tomou-se a decisão de não... ou seja, durante a residência decidiram Houve não... muita desinformação. Houve muita desinformação e não se compreendeu que a atividade performativa que ocorreu não tinha, na verdade, grande parte daquelas interações. Mas durante a residência, sim. E eu ia dizer, e perdi-me, mas vou conseguir recuperar o que me ia na cabeça, acho eu, ou talvez não, que... não vou. Não faz mal, eu também interrompi-te, culpa minha. Mas eu vi ali, Sara, que estás com o microfone, não sei se tu queres adicionar alguma coisa. Sim, eu parece-me que há uma coisa, e eu agora trabalho na área da comunicação, não é? Tento, como dizia a Vânia, aquela missão de traduzir o arqueologuês. Arqueologês, desculpa, Vânia. Porque lá está, a forma como se comunica, eu creio que há muitos problemas que são criados através da má comunicação. E eu creio que há uma ideia que se tem da comunicação que é muito... já sei, Sara, desculpa. Diz. Nunca mais me vou Vamos lembrar. Nós perguntámos à Diocese como rei é que comunicávamos aos crentes que aquilo não estava sacralizado. Sabem como é? É só abrir a porta do sacrário. Ok, pronto, passámos a fazer isso sempre. E passámos também a ouvi-los de forma muito mais cuidadosa nas atividades que fazemos. Não estou a falar de censura. Não é disso. Eu pratico autocensura, sim. Também não há de ser positivo, mas mais vale assumir. Mas na verdade, era tão simples quanto isso e mediar melhor. Comunicar. Eu utilizei a palavra mediar porque estava aqui mas era precisamente onde eu ia chegar. É que a comunicação não é só para, de mim, para. É a capacidade de escuta. Tu justamente agora falaste. Comunicar da maneira certa, que é fazer como eles disseram lá na igreja, simbolicamente, digamos, não é? E também não voltámos a subir para cima de nenhum altar. Lá se forem está. ver as fotos. E Pronto, tiraram mas se calhar a- alguém te disse que era tiraram a melhor arte. não fazer isso. Não tirei a arte e nisso é porque eu sou arqueóloga. Estão a ver? Aqui o património. Aquilo é património integrado. Agora vou lá tirar os santos. Eles deixaram-nos no meio dos pombos, não os vou tirar, recuso-me. Pronto. Quer dizer, mas eu não vou ficar a coordenar este sítio para o resto da vida, portanto, se lá forem e não tiver os santos. Dori, estamos aqui a falar nesta questão da comunicação, mediação. Tu entendes que a censura, que a instalação, o Adoçar a Alma para o Inferno 3, que veio de um lugar de falta de comunicação que terá acontecido, até porque estavas aqui a trazer o episódio de teres tido interações com a direção do hospital e que nem sequer eras olhado como um par para aquela conversa. Tu entendes que isso começou logo, que o problema começou logo aí?
Sim, ou seja, eu estava aqui falando que na montagem, eu estava na montagem, né? O Paulo em alguns momentos não podia estar presente, e estavam lá os diretores. Eles viram o espelho, mas não quiseram ler. Ou seja, enfim, foram na sala e eu me coloquei ali nessa mediação, né? Mediação entre as obras, não é? Isso antes da abertura, uma semana antes, não é? Portanto, terá sido um erro da parte deles. Exatamente. E são 2 erros, né? Tem esse erro de, enfim, não é, de não querer me ver, de não querer falar comigo. Também a curadora, não é? A Georgia Quintas, uma mulher. Então, também tentou, olha, sou a curadora da exposição, se apresentou e quis fazer a mediação, quis fazer uma mediação, né, em todas as salas, e não quiseram também escutar a Georgia, uma mulher branca brasileira, e também ficou aqui. Então, há um problema aqui do patriarcado, não é? E de quem controla, né, a comunicação. Porque depois, na nota de imprensa, mais uma vez, eles vão ali deturpar toda a história, não é? Então, e é esse perigo, né? Porque esse caso da censura, na verdade, ele vai ali despoletando também outros casos, né? O que aconteceu com o Rod, enfim, há pouco tempo, o que aconteceu com a Garada Quilomba, o que os manuais faz, porque também é um caso de censura, não disponibilizar. A gente falou aqui do perigo da história única, que os manuais fazem é censurar as outras possibilidades de história, não é? Os manuais escolares. Então, na verdade, se a gente pega essa censura, a gente consegue ampliar, né, para várias outras formas de censura e de perigos que por aí vêm, né, e de quem controla isso, não é? Carla, estavas aqui a trazer o caso do recrutamento, que de facto é um case study, conforme trazias. Como é que foi o processo de se perceber esse desacerto, perceber no sentido de começaram a receber os e-mails, enfim, todos esses contactos, mas e depois o passo seguinte, não é? Porque acho que ficamos muitas das vezes em pânico quando isso acontece e não sabemos como reagir, como reparar. Como é que foi esse processo? Se é que te recordas. Pois, passou muito rápido, porque a reação foi quase imediata, mas acho que foi facilitado, de facto, porque já tínhamos iniciado conversas com algumas pessoas sobre o tema geral. Mas a decisão de retirar, não é? Foi imediata? Não sei quanto tempo passou, mas foi rápida, foi bastante evidente. Se o objetivo era assinalar de alguma maneira a nossa preocupação com uma situação na nossa equipa e assinalar uma disponibilidade perante um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas diz isto não está bem, pareceu-nos evidente que era para retirar. Porque era claro qual é que era o objetivo, era para comunicar com um determinado grupo de pessoas. Quando esse grupo de pessoas disse não é assim, não tivemos dúvidas. E isso foi possível porque, de facto, já tínhamos iniciado algumas conversas com pessoas que acompanhavam as nossas atividades, que nós também acompanhávamos o trabalho dessas pessoas, já havia uma relação de confiança. E foi fácil escutá-los, porque já havia uma conversa iniciada. Não foi só e-mails anónimos, embora, como vos disse, esses também me sensibilizaram bastante. Mas, de facto, como já havia uma conversa, foi fácil ouvir essas pessoas, foi fácil tomar a decisão certa de retirar. Não tivemos muitas dúvidas. Houve ali um impasse, então, em termos de equipa, em termos de reconhecer o que tinha acontecido? Não, acho que a equipa sabia que estávamos a fazer uma coisa sem saber muito bem o que é que estávamos a fazer. Somos uma equipa pequena, portanto foi discutido. Aliás, o que nós queríamos inicialmente fazer era explicar como é que era descrever a nossa equipa. Portanto, tivemos toda uma série de encontros com a nossa equipa a pensar, ok, como é que, para poder dizer esta é a diversidade que temos agora ou não temos, portanto, se sentem que podem acrescentar alguma coisa à equipa existente, esta é a equipa existente. E tivemos logo muita dificuldade nessa descrição da própria equipa, porque tentámos usar as classificações que estavam a ser discutidas no âmbito do censo, etc., que era o modelo que nós tínhamos, de um parceiro de Inglaterra, etc., ou seja, já tinha sido discutido bastante na equipa, portanto isto
apesar de houve passos na preparação que saltamos claramente, mas não veio exatamente do nada, e então as pessoas entenderam quando reagimos a essas críticas, tanto pelo sítio das pessoas, do sítio de onde veio essa crítica, e também porque era um assunto que já vinha sendo discutido dentro da equipa durante já bastante tempo, na verdade. Uma das coisas que nós ouvimos esta manhã tem que ver com o facto de só falharmos se tivermos objetivos, não é? Esta sensação de fracasso ou de falhanço. Vocês concordam que só com objetivos é que temos esta sensação? Quem é que se quer aventurar a... Eu não. Acho que não é só quando estabelecemos objetivos. Porque nem tudo, para já, nem tudo é objetivo. Por acaso, eu prefiro a subjetividade à objetividade. Embora precise dela na minha vida. Mas... porque essa ideia dos objetivos é uma ideia do quantificável, é uma ideia de métrica. E há certas coisas em que eu sou totalmente avessa a métricas. Se nós vimos aqui falar de criação, de criatividade, de arriscar, de experimentar, desculpem, mas aí não há métrica. Não é um espaço que seja... E depois também há outra coisa perigosíssima, é que quando nós vamos para o campo da métrica, medir torna-se um objetivo em si e tudo o resto deixa de existir. Mas tudo o resto é aquilo que realmente importa. Portanto, eu, de facto, não quer dizer que eu trabalho sem objetivos, eu até sou uma pessoa, assim, metódica e tudo mais. Mas, atenção, porque eu creio que isso é uma perspectiva que, ao limite, não é? Quando tudo quantificamos, e porque as coisas têm sempre uma dimensão maravilhosa de imprevisibilidade. O imprevisível, às vezes, é complicado lidarmos com o imprevisível, mas se formos bem a ver, é das coisas mais fantásticas que existem nas nossas vidas, é o facto de elas poderem ser imprevisíveis. E se nós não deixamos espaço para isso e cristalizamos num objetivo, obviamente que nos vamos sentir uns falhados, quando na realidade não somos. Portanto, eu não me revejo de todo nessa perspectiva. E o contrário também é verdade. Focar em objetivos pode esconder erros, porque cumprimos aquele objetivo, mas isso não quer dizer que não haja erros no processo, que devem ser também coisas que devem ser cuidadas, que não estão inscritas nesse objetivo. E o focar naquele objetivo às vezes faz com que não olhemos à volta e não perdemos um bocado essa visão do contexto e do custo humano de determinadas formas de trabalhar, ou as relações. Isso não está patente no número de público, ou no número de récitas, ou no número de dormidas, ou nessas coisas todas que falamos. E há esse erro dos objetivos também, são úteis até certo ponto, mas não nos podem cegar também. Nem tudo é mensurável. Também. Eu só acrescentar sobre isso, né, porque me incomoda esse, não é, criar objetivos para tudo. É claro que temos que ter, não é? E quando o Alcântara partilha essa questão do recrutamento, vem de um objetivo, não é, aí geral, que é de diminuir as assimetrias, não é? Só que, por outro lado, é um trabalho que o próprio Estado não faz e que deveria fazer, não é? Mas me incomoda essa coisa dos objetivos, porque eu vejo que as instituições acabam se apropriando muito disso, não é, como objetivo ali, e muitas vezes a própria ideia de falha, como cuidado, empatia, né, há muitas palavras-chave, né, que cada vez vai aí sendo esvaziada e sem objetivo, com objetivos muito definidos, mas objetivos que vai mais para um trabalho raso, não é, enfim, da falha, do quão importante é aprender com a falha. Porque, ou seja, esse exemplo do Alcântara eu trago, né, mais uma vez, porque tem nessa relação também do cuidado, né, e na responsabilização, não é, do nosso setor, mas, por outro lado, é um trabalho intuitivo e que também acaba sendo de espelho, né, porque esse trabalho que a Alcântara faz é um trabalho que muitas instituições deveriam fazer, que é o automapeamento para perceber os erros cometidos
para que no futuro, no presente, né, porque o futuro é agora, é aqui, né, aqui é o futuro, para que nesse futuro a gente consiga, enfim, aprender, não é, com esses erros. Eu acrescentaria, agarrando na palavra da responsabilização. Nós temos claramente que há objetivos que são facílimos de ultrapassar ou de confirmar pela participação. Os números, de facto, o número de camas, dormidas, a maior parte destas questões não são relevantes, mas para quem está a gerir equipamentos que estão associados a instituições públicas, de alguma forma, tem uma carga de responsabilização que permite, o caso que vos relatei, permite discutir a questão que não é nada ténue entre aquilo que é uma programação que não foi censurada à partida de todo e que era perfeitamente, não vou dizer inócua, que é uma palavra, enfim, que não é, mas que era perfeitamente compatível com o espaço e aceitada pela comunidade, mas que, usada politicamente como arma de arremesso e usada também pelo grupo ultra-ortodoxo católico como arma de arremesso contra aquele bispo em particular, e analisada à distância, nós sabemos que estas foram as motivações que depois desencadearam tudo o resto, redunda numa péssima opção de censura por parte da instituição que não o tinha feito até aí, e de afastamento de uma proposta programática desenhada para aquele espaço e corretíssima. Portanto, muitas vezes nós tomamos decisões que nos parecem acertadas e que nem são aparentemente complexas e que trazem uma carga para terceiros que têm um peso que nós temos que nos responsabilizar. Durante muito tempo eu pensei, não foi um erro, então eu continuaria a programar isto não... Mas alguma coisa tem que sair daqui, quanto mais não seja que aquilo tem uma consequência imediata num processo de censura posterior a outra atividade. E, portanto, alguma coisa aqui tem de ter falhado. E nós temos tanta dificuldade em dizer eu errei. Erramos. Às vezes não sei exatamente onde, qual foi a etapa. Mas a verdade é que nós falhamos em muitas coisas. É mais fácil falar. Nós estamos sempre a falar de conquistas e prémios e coisas que são extraordinárias. Todos nós fazemos coisas extraordinárias. Mas eu fico a pensar nos que gostam do Alcântara e te mandam um e-mail. Ou nos meus vizinhos que iam lá dizer boa tarde e me diziam boa tarde e na semana seguinte me disseram então, menina, não é? E esse então, menina, é que faz parte daquilo que somos enquanto comunidade. Portanto, esse então, menina, tem mais peso do que tudo o que teoricamente me possam dizer sobre a liberdade e o Estado laico. Não sei, tu deves ter sido o mesmo com os e-mails, não é? Mas nós temos tempo para fazer esse exercício, que é outra questão que é relevante. Não. Eu acho que não temos. Nós somos... É a voragem do tempo, não é? Nós tomamos decisões e elas atropelam-nos, não sei. E já se falou aqui na questão do sistema capitalista, não é? Em como ele nos está sempre a empurrar para a produção, para os números, para aquilo que é considerado como sucesso, não é? Até, como é que vocês encontram tempo para se perceberem, não é? E para perceberem as práticas que estão a desenvolver e tentar identificar nesses processos algumas necessidades de ajuste? A Sara tem um podcast espetacular onde faz isso, porque descobriu a ciência da comunicação. Como é que se chama o podcast? Let's Rock, um podcast da Idade da Pedra. Porque eu só falo de pré-história. Portanto, é a Idade da Pedra. E ela entretém-se a convidar amigos e a obrigá-los a traduzir para português as coisas absurdas que fazem. Vale a pena ouvir. Alguns são mais fáceis, não é? Comer marisco há 90 mil anos é mais facilmente vendável, mas dar a volta às vezes é isso, não é? É voltar Sim, mas o podcast é longo. As conversas têm 1 hora e quem o quer ouvir vai ouvir 1 hora de pré-história. E as pessoas às vezes não têm tempo, gostam de coisas mais curtas, mas é preciso tempo para conversar. Eu às vezes acho que o tempo é um bocado uma coisa psicológica. Eu volto muito sempre a esta coisa da atitude. O relógio marca sempre 24 horas, mas nós podemos ter uma atitude em relação a essas 24 horas, conseguirmos. Às vezes elas vão muito rápidas, até dormimos à pressa, e às vezes elas são longas. Portanto, acho que o tempo a física assim o diz, que o tempo é muito relativo.
Mas é um ato de resistência, eu pelo menos o sinto assim, um ato de resistência ter uma atitude de tempo longo, porque realmente isto está numa aceleração que é uma coisa é asfixiante. E é preciso ser muito resistente para nos rebelarmos contra esta aceleração que nos é imposta, e é rápido, são muitos estímulos. Aos estímulos pede-se uma resposta da nossa parte e às vezes é muito complicado. Comparar, não é? Comparar. Mas sim, e a questão do ter tempo é absolutamente fundamental. Termos tempo, o ser humano, eu como sou pré-historiadora gosto muito de regressar à pré-história, o ser humano é um ser de contar e ouvir histórias, mas não são histórias de 10 minutos. Nós evoluímos a contar histórias uns aos outros, a termos tempo para nos ouvir uns aos outros. Fomos mudando porque contávamos longas histórias, e essas longas histórias eram aventuras que ensinavam as pessoas a viver e a viver umas com as outras e a utilizar ferramentas e tudo vai. E estamos tão distantes disto hoje em dia, não é? Porque temos aqui uma revolução em mãos com esta digitalização. Eu estava a ouvir-te falar do podcast e estava-me a lembrar da quantidade de pessoas que acelera o ritmo, não é? Da audição. É incrível, pois é. É verdade. Para não há ficar pessoas, uma hora. Sim. Há pessoas que põem um botãozinho, depois aquilo fala muito rápido. Não consigo entender. E estávamos aqui a falar também desta questão também muito ligado ao tempo, não é? A necessidade de parar, o autocuidado. Tudo isto eu considero que é muito importante na prática artística, nas nossas práticas profissionais naturalmente, e no teu trabalho, Dori, com particular relevância, tendo em conta os temas que tu trabalhas, toda a hostilidade que tu muitas vezes tens de enfrentar, nomeadamente este episódio que já tiveste a oportunidade de partilhar aqui. Que estratégias ou como é que tu consegues encontrar este espaço para tu parares, para te autocuidares também? Entendes que os coletivos cumprem essa função? Isso é bem interessante, né? Mas antes estava pensando na coisa do tempo e o próprio tema também aqui, né? O erro e a falha. Fico pensando também nessa relação do privilégio que está por trás disso, né? Quem é que tem tempo para e quem é que tem também o privilégio de errar. Eu falo isso porque há pouco tempo atrás eu participei de um encontro onde as pessoas estavam falando lá dos erros da candidatura da DG Artes e que, de repente, um erro, uma coisa ali, uma linha, qualquer coisa pode mudar tudo, não é? E, ao mesmo tempo, pensei em grupos, comunidades, associações que, historicamente, vivem aqui nesse país, mas nunca nem sequer recebem apoio ou sequer têm o privilégio de errar, né? Porque não têm o privilégio de escrever candidatura, porque essas candidaturas não são feitas para essas pessoas, né? Ou seja, falou-se do capitalismo e é isso, né? A DG Artes é um reflexo disso. Apoia-se mais quem mais tem, não é? Então é uma lógica ali muito capital. Mas essa questão do cuidado, né? E do autocuidado é muito importante, né? Porque também a palavra cuidado tem sido, né, muito estratificada, né? E às vezes me incomoda porque ela tem sido usada com muita falta de cuidado, não é? Então, pelas instituições, sobretudo. Hoje é segunda-feira, não é? E segunda-feira é o dia de Exu, e Exu acaba também trazendo um pouco, enfim, né, um elemento da contradição, né? Ou seja, o erro e todos esses elementos da contradição. Eu falo isso porque recentemente nós criamos em casa um espaço, na verdade é um espaço que a gente já faz desde o Brasil, desde 2007, e que é o espaço Laroye, né? Laroye, eu digo segunda-feira porque hoje é dia de Exu, e Laroye em Yorubá é uma saudação a Exu, né? Mas também quando a gente separa o Laroye é lar, né? Então lá é esse lugar de encontro e que tem sido um lugar de alter cuidado, né, comunitário, no sentido de que o Laroye nasce desde o Brasil com esse incômodo da estratificação das palavras, né? Ou seja, muitas palavras que são usadas, muitos grupos que são colocados sem qualquer reflexão, né? E muitas vezes também uma performatividade dos encontros, né? De repente, certos temas ganham uma importância quando são
debatidos na instituição, e é uma performatividade mesmo das pessoas que, de repente, tem medo de dizer certas coisas porque tem medo de ser acusadas como racistas. Então, há um medo que paira, uma performatividade, não é? Então, o Laroie acaba sendo um espaço em que estamos dentro de casa. Então, aqui não há lugar para máscara, né? Também é um lugar de autocuidado, de acolhimento, em que podemos falar de forma mais profunda ou verdadeira, né? Sem máscaras, né? Então, a nossa casa acaba sendo esse espaço que parte também de nós, né? Nós, porque eu estou em casa, né? Então há um lugar mais confortável do que a casa para falar sobre temas desconfortáveis, né? Então, e que é também um lugar de autocuidado, né? Sobretudo porque estamos nesse lugar, você da comunicação, né? Então, como é que nós ativamos essa pedagogia de transgressão nesses espaços, mas também temos o nosso espaço de autocuidado, seja com terapia, seja com xamanismo, seja com babalorixá. Seja com conversas, não é? E por falar em conversas, eu quero abrir, já estava aqui completamente a resvalar no tempo, quero abrir a conversa naturalmente a todos vocês que estão aí desse lado. Portanto, quem quiser intervir, este é o momento para colocarem perguntas ao painel ou para fazerem algum comentário, para partilharem também aquela que tem sido a vossa experiência com o erro, com o risco. Portanto, estejam à vontade, o espaço é vosso. Se não tiverem questões, nós vamos continuar aqui a conversar, a trocar. Já há ali uma questão, que maravilha. Olá, boa tarde. Eu aproveito também a oportunidade para agradecer mais uma vez a oportunidade destes debates que são sempre tão fantásticos, já há uns anos. Obrigada, Acesso Cultura. E, para além disso, hoje eu aproveito o mote de hoje de manhã do Jorge para dizer que nós também temos que criar as oportunidades. Não foi só o Jorge que disse isso, mas eu lembro-me do Jorge porque ele insistiu muito que isso podia ser uma estratégia. E eu acho que uma das questões, é verdade que estamos numa viragem de tempo que nos pressiona cada vez mais e que não há pouco tempo, muitas vezes, para pensarmos naquilo que vamos fazer, e daí que muitas vezes façamos coisas sem pensar, como, por exemplo, nos disse a colega do Alcântara, mas isso pode correr melhor ou pode correr pior, e as intenções podem ser piores ou podem ser melhores. Mas, se houvesse uma obrigatoriedade de, no fim de cada projeto, haver um espaço de avaliação, eu acho que isso era uma oportunidade não só para termos tempo de avaliar o erro, e não só, e aquilo que correu bem, e como é que vamos fazer melhor para a próxima vez, e como é que vamos superar o erro, e etc., e acho também que podia ser uma oportunidade fantástica para fazer uma coisa que poucas vezes acontece em muitas instituições, pequenas ou grandes, que é, nada se faz só com os artistas ou só com os produtores, ou só é a equipa em conjunto. E eu acho que os espaços de avaliação de um projeto deviam obrigatoriamente, e de avaliação e de fala-se muito de projetos participativos. Eu acho que numa instituição os projetos participativos devem começar pela participação de toda a equipa envolvida, e quando eu falo em equipa envolvida falo das senhoras da limpeza, das senhoras dos bengaleiros, das senhoras da recepção, de toda a gente, porque quanto mais a equipa toda estiver envolvida, melhor a coisa corre, e acho que não tenho de explicar isso a pessoas que são das artes de espetáculo. E isso é geral para toda a gente. E, no fim, isso pode também ser uma oportunidade de estreitar laços dentro de uma equipa, porque se todos tiverem, em vez de deitar culpas para cima uns dos outros, a ver o que é que correu mal, porque é que correu e onde é que nós podemos... Pronto, sou eu que sou utópica, mas lembrei-me disso. Acho mesmo que devia ser obrigatório. E estou-me a lembrar que agora há alguns projetos europeus que obrigam a ter esse espaço de avaliação e que muitos de nós, se calhar pressionados pelo tempo, eu falo também por experiência própria, dizem, pois lá temos que nós pôr um espaço de avaliação. Vamos então contratar uma equipa que vem do técnico e que vamos contratar para vir fazer a avaliação. Mas é uma coisa que fazemos obrigatoriamente, não nos interessa nada. E também não está correto, ou seja, a mudança começa em nós próprios. Grata pelo contributo. Temos mais alguém que queira intervir? Sim.
Eu queria recuperar o que o Dori disse sobre privilégio. O privilégio de arriscar e o privilégio de errar, e gostava de vos ouvir sobre isso, sobre quem é que tem esse privilégio e até que ponto agimos na responsabilidade. Os que temos, e eu considero-me que tenho, porque tenho um vínculo laboral estável, trabalho numa estrutura, enfim, estável. Será que agimos sobre essa responsabilidade ou nos deixamos também envolver nessa voracidade do tempo que é, na verdade, subjetivo? Enfim, e quais são as consequências de não agir sobre essa responsabilidade quando sabemos que há outras pessoas que não têm este privilégio? Grata. Temos mais uma participação, antes de voltarmos aqui para o painel. Só um comentário às questões da avaliação. É possível fazer e monitorizar os projetos e fazer a avaliação deles, não é? E há pessoas que nos ajudam a construir isso. No nosso caso da atividade artística e que envolve públicos, é sempre muito rico saber de onde é que vêm os públicos e porquê é que vêm, não é? Porque isso ajuda-nos sempre a pensar melhor as próximas fases, outros projetos, e também a perceber onde é que cometemos erros na comunicação, ou onde é que cometemos erros a receber as pessoas no teatro, ou porque é que determinada coisa funciona ou não funciona. E principalmente também porque a maioria de nós trabalha com dinheiro público. E esta questão de ir avaliando e aferindo as coisas e ao fim percebermos porque é que elas foram assim ou foram assado, deve ser muito séria, não é? Grata. Eu agora voltamos aqui mesmo para o painel, porque temos assim 1 minuto para para cada um de vocês, é horrível, eu sei, para dar resposta ou para comentar também. A pergunta tinha que ver com o privilégio, né? Quem é que o tem e como é que nos responsabilizamos tendo, não é? Eu ia dizer rapidamente que em equipas da dimensão da minha é muito fácil ouvir toda a gente. Somos 4 gatos pingados. Pronto. Portanto, toda a gente fala, toda a gente opina. Depois, o tema curar o comum foi o tema que a candidatura de Leiria à Capital Europeia falhámos muito antes. Nós ficámos logo... Portanto, não chegámos ao segundo lugar, falhámos logo. Este assunto foi discutido, este que partilhei convosco, exatamente pela necessidade de... nós avaliamos, estes projetos são financiados, têm avaliação. E o projeto, quando foi avaliado, que é na semana a seguir, não é? Ou nas 2 semanas, teve ótima avaliação. Às vezes nós temos retornos que não estamos à espera. O que eu partilhei era um caso que tem a ver com um retorno inesperado, ou não. Mas, privilégio, claro, com certeza, mas esse privilégio tem que ser... há uma autorresponsabilização. Eu estou a trabalhar com fundos públicos numa instituição que tem um protocolo e, no âmbito desse protocolo, eu tenho de respeitar aquilo que são as regras da casa, em última instância, o protocolo assinado e as regras do financiamento. Carla, vamos lá. 1 minuto. Avaliação, muito importante, mas sem flexibilidade para integrar essas avaliações não vale de nada. Ou seja, acho que até temos essa prática de parar e avaliar. Em alguns casos temos capacidade, estou a pensar em projetos europeus que estamos agora, que estão agora em curso, em que há um exemplo que há um projeto que tem uma avaliação que está a acontecer a cada 2 semanas, que o processo está a decorrer, e estamos a fazer alterações fundamentais ao desenho do projeto, e está a ser muito trabalhoso, muito desafiante, mas muito mais interessante do que o contrário, mas exige uma enorme flexibilidade que nós, Alcântara, estrutura mais ou menos pequena, etc., estamos a conseguir fazer, e outros parceiros nossos desta rede europeia, portanto, nem sequer estou a falar de parceiros em Portugal, não têm capacidade de fazer. E outro projeto em que fazemos a avaliação, mas depois não temos como reagir em tempo útil a ela. Um projeto lá para a frente, se calhar desenhamos de outra maneira, mas é preciso avaliação e a capacidade de integrar essas alterações. Sara? Sim, minuto.
Um minuto. Eu vou dar aqui uma cambalhota porque vou-me agarrar aqui à palavra privilégio e eu, como sou da história e ouvi muito atentamente o Dori, eu não podia não ter esta oportunidade para dizer isto, porque de manhã Joana Lobo Antunes disse que se espera do cientista, quando vai à televisão, que diga coisas absolutas, não é? Não há nada absoluto na ciência. E é preciso também, ela falou da pedagogia que se tem que se fazer, do processo da ciência, é preciso fazer uma pedagogia do processo da construção da história. É preciso dizer às pessoas a forma como se faz história. A história, não há verdade na história. Há interpretações. Portanto, é preciso explicar às pessoas como é feita a história, porque não existe um discurso único. E neste processo de explicar como é que se constrói a história, é preciso dizer quem é que a tem feito, que são os privilegiados. E por isso é que nós chegamos a situações complexas, como se confronta o Dori, e é importante falar nisso, porque hoje já existem mais discursos na história, porque outras pessoas estão a fazer histórias. Por exemplo, eu vou terminar com isto. Na minha história, que é a pré-história, lá volto eu à pré-história, não havia mulheres nem crianças. Porquê? Porque quem fazia pré-história, quem interpretava os mesmos dados que agora são interpretados por mulheres que entraram na ciência, eram homens brancos, aristocratas, porque a pré-história nasceu no século XIX e era só os aristocratas que a faziam. Portanto, esta questão do privilégio é mesmo muito importante e como se criam discursos únicos, porque são criados por pessoas privilegiadas. Já temos tema para o próximo ano. Dori, força. Vou tentar ser rápido, mas era sobre avaliação, não é? Na pedagogia a gente estuda uma disciplina chamada avaliação pedagógica. E eu vejo que dá perfeitamente para fazer uma ponte entre a avaliação pedagógica e a avaliação, ou seja, eu acho que no setor cultural, né? Porque eu acho que há pouca ponte, né, ainda entre o setor cultural e o setor educativo, no sentido que na educação a avaliação crítica, a avaliação continuada, enfim, a avaliação de projeto, que não é para medir se aquele aluno tirou a melhor ou a pior nota, mas de que forma ele adquire aqueles conhecimentos de forma crítica e vai ser o multiplicador desse saber, né? Eu digo isso trazendo um exemplo muito rapidinho com relação à ponte e à parceria que a UNA, a União Negra das Artes, fez recentemente com a DG Artes, através da majoração de 10% para a diversidade étnico-racial, que foi uma boa intenção, mas depois o que acontece é que, na prática, não se teve tempo para avaliar as falhas aí que se teve, e muitas vezes o projeto que poderia ser bem intencionado, se tivesse junto uma avaliação continuada, para não ficar uma caça ao negro, e sim enfim, uma diversidade de fato como a gente quer, acaba se esgotando porque a própria instituição cria, mas ela não consegue ali, dentro do projeto, arrumar um tempo para avaliar de forma como se deve avaliar. Grata. Não temos tempo, se calhar agora depois podemos conversar. Grata a Acesso Cultura por criar este espaço, grata a vocês por terem estado aqui com esta conversa que eu adorei e grata também pelas vossas participações, pelos contributos. Obrigada.